A Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha, ele escreveu aos novos cristãos de 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos as ruínas da antiga Laodiceia e conheceremos mais uma das castas de uma ilha solitária. Nós viemos até a cidade de Istambul e ao Grande Bazar, seguindo uma série de cartas enviadas a esta parte do mundo, então chamada de Ásia Menor. Foi uma carta enviada pelo grande médico, oferecendo cura para as aflições da alma. E o que ele recomenda às pessoas que estão passando por desânimo espiritual é que comprem à vontade um tipo muito especial de mercadoria. Hoje descobriremos que tipo de mercadoria pode nos resgatar. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, o remédio certo. No livro do Apocalipse, encontramos esta série de mensagens enviadas por Jesus Cristo e registradas pelo apóstolo João, aqui na ilha de Patmos. João teve uma visão do próprio Jesus enquanto era prisioneiro do Império Romano. Essas cartas foram dirigidas a 7 igrejas na parte ocidental do que hoje é a Turquia. A última carta foi para a cidade de Laodiceia. Não resta muita coisa de Laodiceia hoje em dia, mas Laodiceia deve ter sido uma cidade e tanto. Era um importante centro comercial e bancário na Ásia Menor. A cidade ficou tão rica que, quando foi destruída por um terremoto no ano de 60 d.C., seus cidadãos recusaram a ajuda romana e a reconstruíram com recursos próprios. A carta em Apocalipse, enviada por João a esta próspera cidade, chegou aqui quando ela estava em processo de reconstrução. A cidade só se transformou em ruínas mais tarde, quando os turcos otomanos a destruíram no século XIII. Eu estou sentado aqui em um antigo aqueduto romano em Hierópolis, cruzando o vale de Laodiceia. Vamos observar com atenção o que esta carta diz, porque ela aborda um problema espiritual, um tormento da alma que aflige quase todos nós em algum momento de nossa vida. Ela se encontra no 3º capítulo do Apocalipse. A carta começa com o diagnóstico do problema. Isto é o que o grande médico observa em Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3, em versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus Cristo usa uma metáfora para descrever um problema espiritual. Água morna. Água que não é quente nem fria. Não é quente o suficiente para oferecer um bom banho. E não é frio o suficiente para ser agradável de beber. É algo que causa náusea. Do que o médico está falando? Complacência. Indiferença. Os laodiceanos não eram quentes. Não tinham um destacado fervor espiritual. Eles não tinham aquela paixão por conhecer a Deus. Mas eles também não eram frios. Eles não haviam rejeitado a Deus. Eles não estavam pensando em seguir outro caminho. Eles eram mornos. Eles tinham suficiente vida espiritual para deixá-los confortáveis, mas não o suficiente para serem fervorosos. Eles não podiam ser considerados santos. Não podiam ser enquadrados como pecadores.
Esta água é realmente morna. Há um motivo para Jesus ter escolhido a metáfora da água morna. A cidade de Laodiceia não possuía abastecimento de água local, nenhum córrego de águas límpidas, nenhum manancial. A água tinha de ser trazida por meio de aquedutos. Uma cidade próxima rival, no entanto, tinha uma fonte de água, que a tornou famosa por toda a Ásia Menor. Era um lugar chamado Hierópolis, muito visitado pelos cidadãos de Laodiceia. Hierópolis possuía uma série de fontes de águas termais ricas em minerais especiais. É possível visitá-las hoje. A água aqui, rica em sais de cálcio, deixava depósitos brancos conforme descia pelas encostas. Estes depósitos de formas peculiares são chamados travertinos. Hoje o local se chama Pamukkale, que significa castelo de algodão, e é um ponto turístico muito visitado. Hierópolis transformou-se em um verdadeiro spa de saúde nos tempos antigos. Pessoas com todos os tipos de males vinham até estas fontes minerais em busca de cura. Parecia haver algo mágico neste lugar. As águas quentes e calmantes de Hierópolis ofereciam aos aflitos um pedacinho do céu. Puxa, é quentinha mesmo e é muito agradável. Este é um incrível anfiteatro aqui em Laodiceia. Em noites quentes de verão, mais de 20 mil pessoas lotavam o local para assistir a uma peça ou ouvir um concerto. Podiam olhar ao longo do vale e ver Hierópolis com suas fontes de águas termais. A água que vinha de Hierópolis para Laodiceia, através de aquedutos, não chegava quente. A aparentemente miraculosa água mineral transformava-se em algo morno que dava vontade de cuspir fora da boca. E as águas de uma fonte fresca e límpida, ao atravessarem os aquedutos debaixo do sol, perdiam sua temperatura refrescante também. Nem quente, nem fria. Os crentes em Laodiceia se tornaram acomodados e autossuficientes. Eles não achavam que precisavam de uma visita do médico divino. E então Cristo teve de usar uma imagem impactante para tentar despertá-los, para fazê-los enxergar seu tormento, sua doença. Ele disse: "Vocês acham que tudo está bem, mas na verdade vocês se tornaram algo que tenho vontade de cuspir fora da boca. Sejam quentes ou sejam frios. Sejam uma coisa ou sejam outra. Mas, por favor, não sejam mornos e indiferentes." Em Apocalipse capítulo 3, podemos ver que Jesus foi um pouco mais a fundo em seu diagnóstico. Ele definiu a doença em detalhes. Veja no versículo 17. "Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu." Eu sou rico e não preciso de nada. Era assim que os laodiceanos pensavam. Era isso que eles diziam a si mesmos. Evidentemente, os cristãos nesta cidade participavam da prosperidade geral. Eles não estavam sofrendo discriminação, não estavam sofrendo perseguição. Isso era muito bom. Mas os laodiceanos também não sentiam-se empolgados com o Evangelho. Não era relevante para eles. A boa nova de Jesus Cristo havia se tornado algo comum. O materialismo estava começando a entorpecer os seus sentidos. A agitação da vida diária estava começando a neutralizar seus valores espirituais. À primeira vista, viver confortavelmente não parece uma coisa tão terrível. Achamos não ser algo perigoso. Não posso satisfazer os meus desejos? O que há de errado em estar bem financeiramente? O que há de errado em se alegrar com o que você conquista? A resposta é absolutamente nada, a não ser quando você é pobre, cego e nu, e nem se dá conta disso. O problema é quando você está passando fome, mas acha que está saciado. O problema é quando está cego, mas acha que enxerga. Para entender o dilema que essas pessoas em Laodiceia enfrentavam, vou levá-lo a um dos lugares mais confortáveis do mundo. Um dos mais sofisticados lugares da Terra.